Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de inscrever caso não seja inscrito, dá o seu like, compartilhe, faça comentários e se quiser receber notificações, ative lá o sininho. Hoje nós veremos sobre uma mulher que, embora tenha sido comparada a cachorrinho, ela venceu o obstáculo e foi recompensada. Vamos ver? Mas logo após a vinheta. Eu me lembro como fiquei surpresa a primeira vez que eu ouvi sobre essa história, mas eu pude entender como é importante ser perseverante para termos vitória. Vamos ao tema de hoje? Atitude de fé e ousadia, aprendendo com a mulher Cirofenícia. O nosso texto, ele está, o versículo-chave em Mateus 15, 28, que diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto ele está em Mateus, capítulo 15, de 21 a 28, também está lá em Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Vamos olhar um pouquinho o contexto. No começo do capítulo 15 de Mateus, Jesus estava lá na Galileia e os fariseus e os escribas estavam debatendo com ele, questionando sobre tradição judaica, sobre questão de lavar a mão. E Jesus mostrou a eles que o que realmente ele estava procurando no homem era o que está escrito em Mateus 15, 8, que diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus se afasta dos fariseus, dos escribas, e vai lá para as regiões de Tiro e Sidom. Até em Marcos, no capítulo anterior, Jesus tinha recebido a notícia da morte de João Batista. Então ele se afasta, ele precisava de um tempo também para ele, né? E nesse caminho chega a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela era descendente dos povos que trouxeram a idolatria para Israel, ou seja, ela era descendente da rainha Jezabel. Lembra lá de Acabe, a mulher de Acabe? E Jezabel, por causa da idolatria, trouxe muito sofrimento ao povo de Israel, pois afastou mais ainda o povo de Israel de Deus. Deus abominava e Deus abomina a idolatria. Tiro era uma região de gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Seus habitantes eram chamados de cirofenícios, é por isso que é a mulher cirofenícia, ou como diz Marcos, a mulher cananeia. Aí a gente vê que Zacarias fala de Tiro, que Tiro era um lugar de luxo, um lugar de opressão. Vamos ver Zacarias 9, 3, 4? E Tiro edificou para si fortalezas, e amontou prata como ouro, como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Então, os cananeus, para a gente ter uma base, cananeus, heveus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e gergazeus, né? Foram os primeiros moradores da terra prometida, lá da Canaã, antes de Israel chegar. Quando Josué entra com o povo de Israel na terra prometida, eles entraram numa grande batalha. Mas vamos ver a nossa história? Mateus 15, 22. Diz assim: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamando, dizendo... Pausa. Quem era essa mulher? Cananeia, cirofenícia, grega? A Bíblia não menciona o nome dela. Só diz que ela era estrangeira, de origem grega, cananeia, cirofenícia. E essa mulher, ela estava com um grande problema. Ela estava passando por uma dificuldade. Que dificuldade era essa? Que problema era esse dela vir atrás de Jesus, de um judeu? A filha dela, como diz a Bíblia, nós vamos ver. Mateus 15, 22, vamos lá. Filha dela estava miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, vendo a situação da filha dela, inclusive aquele povo lá de Tiro, de Sidom, eles eram muito idólatras. Há muitos historiadores, muitos teólogos atribuem ao fato dela estar naquele lugar ser o motivo dessa possessão da filha. Aquela mulher, ela tinha ouvido falar sobre Jesus. Jesus, ele era um nome famoso porque Jesus fazia muitos milagres. E aquela mulher, ela teve atitude.
Ela não ficou vendo a destruição da filha dela, a possessão da filha dela, aquela tristeza que ela estava vivendo de braços cruzados, ao contrário. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Nós temos que ter atitude, nós não podemos olhar para a situação e ficar com o braço cruzado, ao contrário. Sabe qual foi a primeira atitude daquela mulher? Ela saiu da casa dela, da zona de conforto dela. E ela foi até onde Jesus estava. Eu quero citar Mateus 15:22, porque a atitude dela, ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela deixou a zona de conforto dela e ela foi atrás de quem podia resolver. Esta segunda atitude dela, ela clamou: filho de Davi. Ela reconhecia a autoridade, a majestade de Jesus. Por quê? Ela deveria saber quem era Jesus. E nós vamos ver no diálogo dela com Jesus como ela traz a própria fala de Jesus. Como ela consegue entender quem era Jesus. Jeremias 33:3 fala justamente assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, porque você está clamando ao Senhor Todo-Poderoso. Olha o salmista. Salmo 50:15. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. É muito importante você ter isso em mente. Nós temos aonde buscar socorro, que é no próprio Jesus Cristo, e é filho de Davi, porque nós também reconhecemos a majestade do Senhor Jesus. E ela falava: tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Era isso que ela estava falando: olha para mim, tem piedade de mim. Efésios 2:4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ela sabia, ela conhecia a palavra, pelo menos é o que dá a entender através da história. Lamentações 3:22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Deus é tremendo. Jesus é maravilhoso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, porque do Senhor vem o meu socorro. No primeiro momento que Jesus ouve esta mulher vindo gritando, ele fica em silêncio. Existem 3 formas de resposta que Jesus dá ao ser humano: é sim, não e espere, que é o silêncio. Mas olha o que aconteceu, Mateus 15:23, a parte A, que diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Você acha que aquela mulher se incomodou? Ela continuou, a terceira atitude dela, ela foi perseverante, ela continuou a clamar, ela não desistiu, mas a perseverança incomoda as pessoas. Os discípulos intercederam por ela. Vamos ver, Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que perseverar. Segundo Timóteo 2:12 diz: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então vale a pena correr atrás, ainda que tenha pessoas tentando nos fazer desistir. O coração daquela mulher estava quebrantado, ela estava aflita, ela via o que estava acontecendo com a filha dela. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz, olha que tremendo, o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Lembra? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Isaías está falando, olha, ele habita lá no alto e no sublime, mas ele habita com o coração contrito. Salmo 34, 18, o salmista diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Lembra que eu falei que a perseverança, ela incomoda? Incomoda mesmo. Mas olha, vamos ver Mateus 15, 23b. E os seus discípulos, chegando ao pé de quem? De Jesus, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Podia incomodar, mas ela não desistiu. Ela perseverava. Sabe o que Jesus faz? Jesus responde aos discípulos que ele não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos conferir Mateus 15, 24 a 26, ao que Jesus replicou. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus veio primeiro ao povo de Israel e não aos gentios. Devido à missão de Jesus naquele momento, ele se dedicava aos judeus, ele evangelizava, o foco dele era anunciar a salvação e a redenção prometida a Israel, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas Jesus não faz acepção de pessoa. Mesmo assim, quando vinha algum necessitado clamando a ele, como nós vemos o caso da mulher samaritana, nós vemos o caso lá do centurião de Cornélio, romano, lembra? Então, Jesus não faz acepção de pessoa, mas ele tinha uma missão. Ele veio para o que era seus, mas os seus não quiseram. Aí sim, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas ele fazia aquilo que realmente era para ele fazer. Lucas 24 e 47 diz assim, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Era por isso que Jesus ele tinha uma função, uma missão específica lá, né? Até porque a gente vê Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A quarta atitude daquela mulher é que ela chega perto de Jesus, aí ela conseguiu chegar perto de Jesus, ela o adora. Mateus 15, 25a diz assim, aqui, então chegou ela e a adorou. Que tremendo, que adoração sincera. Salmo 95, 6, o salmista nos convida, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. A adoração é algo que Deus se agrada. Então aquela mulher, ela fez certo, ela chegou perto de Jesus e o adorou. Sabe qual foi a quinta atitude dela? Pediu socorro. Depois que ela adorou o Senhor, aí ela pede socorro. Senhor, socorre-me. Jeremias 29, 12 fala assim, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Que Deus tremendo! Quando você ora, Deus está te dando atenção. Salmo 124, 8 fala, o nosso socorro está em o nome do Eterno, Criador do céu e da terra. Pode ter certeza, Deus ele não está sem se importar, ao contrário, Deus se importa contigo. Ele é o eterno Criador. Isaías 41 e 13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Então aquela mulher, ela sabia com quem ela estava falando. Jesus olha para ela. Jesus fala, não é bom pegar o pão, que significa o alimento dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Quando eu ouvi isso, eu até me estremeci na primeira vez. Se fosse você, foi pedir socorro para aquele que podia, e você tivesse uma resposta assim, qual seria a tua reação? Será que você ficaria com o orgulho ferido e desistiria de pedir socorro? Será que você ficaria magoado, triste, se trancaria dentro de você? Se sentiria ofendido? Será que aquela mulher se sentiu humilhada por Jesus? Vamos ver Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
Para os judeus, para você entender, todos que não eram judeus eram considerados imundos. Então era até uma questão local, aquilo lá era comum. Mas observem que Jesus fala no diminutivo. Não é bom pegar o pão, o alimento dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Jesus é carinhoso. O que ele estava dizendo é justamente isso. Eu vim trazer alimento primeiro aos filhos de Israel. Mas aquela mulher, ela era sábia. Olha a sexta atitude dela. Mateus 15, 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela concorda com Jesus. Ela sabe que lá naquela época, entre eles, era assim mesmo. Jesus não estava ofendendo ela. Ela se quebranta ainda mais. Ela mesmo que tenha sido com aquela palavra, ela faz algo, ela fala algo que comoveu o Senhor. Primeiro ela concordou. Aí ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem da migalha. Ah, Jesus olhou para aquela mulher e ele ficou admirado, porque muitos teriam desprezado o Senhor, teriam largado e ido embora. Vamos abrir um parênteses, não é assim que acontece nas igrejas, não é assim que acontece nas casas, não é assim que acontece nos trabalhos. É assim, é algo que você ouviu que não é o que você queria ouvir, faz você chutar o pau da barraca, como dizem, chutar o balde. Mas não foi isso que aquela mulher fez, ao contrário. Aí Mateus 15, 28, olha o que Jesus faz. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Que tremendo! Quanto nós temos a aprender com esta mulher. João 11:40 fala assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aquela mulher tinha uma fé inabalável. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquela mulher teve uma fé sobrenatural. Ela não se incomodou com os acontecimentos, ela conseguiu chegar aos pés do Senhor. E mesmo o Senhor fazendo aquela analogia, ela não se intimidou, ao contrário, ela foi sábia. Como nós temos que aprender com esta mulher, ela enfrentou barreiras, mas ela venceu. Olha Salmo 51:17. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por isso que eu acho que ela conhecia sim acerca do Messias. Jesus encontrou nela humildade, perseverança, adoração, fé, sabedoria. O que o Senhor tem encontrado em mim? O que o Senhor tem encontrado em você? A mulher cirofenícia, ela nos ensina como é bom acreditarmos em Jesus, colocar a nossa fé em ação, superar todos os obstáculos, ser perseverantes, não desistir do milagre, não desistir dos sonhos. Ao contrário, essa mulher foi sábia, ela soube argumentar e não deixar o costume entre aqueles povos a abalar e fazer ela desistir. Ela soube argumentar, ela teve discernimento e o resultado, ela teve vitória. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar a aprendermos cada vez mais e mais através da palavra dele, que possamos olhar para essas histórias, para esses personagens e possamos ser edificados, que assim como o Senhor atendeu o pedido daquela mulher, o Senhor atenda o teu pedido no dia de hoje, e que o Senhor Todo-Poderoso esteja contigo, que o Senhor Jesus te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.